O diabo fez de tudo para ele descer da cruz. O diabo fez de tudo para ele não suportar essas tremendas humilhações. O diabo fez de tudo para ele desistir. Quando o diabo usava os seus adeptos e eles diziam para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. O diabo não estava brincando. O diabo queria de fato que Jesus descesse da cruz. Ele queria de fato que Jesus desistisse da cruz. Ele queria de fato que Jesus não suportasse aquela humilhação e descesse da cruz. Porque se ele desce da cruz, nós estávamos todos perdidos. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, ou seja, Evangelho de João, não é epístola, Evangelho. Então, no Evangelho segundo João, capítulo 1. Quem já encontrou diz amém? Diz assim, ó: no princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Mais uma vez, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. E aí, no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre... Mais uma vez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha, hein? Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala neste momento através da sua palavra, pois eu estou pronto para recebê-la em meu coração. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero pedir a sua preciosa atenção para a ministração desta mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar de forma bastante resumida e de forma bastante simples sobre a humilhação e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele foi humilhado nesta terra, mas ele foi glorificado. O ministério de Jesus Cristo aqui na terra, ele foi acompanhado de duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. E foi acompanhado de sua humilhação e de sua exaltação. A sua humilhação já começou logo quando ele decide, junto do Pai, descer das maiores alturas, deixar o seu trono de glória para descer
e habitar entre nós. O Criador do universo desce nesta terra para servir e ser semelhante aos homens. Em Filipenses, no capítulo 2, e nos versículos 6 e 7, a palavra diz: e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se servo semelhante aos homens. Então veja bem que Jesus Cristo, Deus, ele desce, se humilha, assumindo a forma de homem. E aí é o que João disse no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. O Verbo estava com Deus no princípio, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é que isto significa para nós? O que é que a palavra está dizendo? Está dizendo que Jesus Cristo desceu. Ele sendo Deus, ele se fez carne, se fez servo, se humilhou, deixando o seu trono de glória e vindo e habitando entre os homens. O Verbo se refere a Jesus Cristo. É a imagem, ou seja, é a mensagem completa. Tudo que Deus quer comunicar ao homem está aqui. O primeiro capítulo de João nos dá um vislumbre do relacionamento do Pai com o Filho antes de Jesus vir a esta terra de forma humana. Pois o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele preexistiu com o Pai, estava envolvido na criação de tudo, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Por causa dos nossos pecados, o Verbo se fez carne, assumiu a forma humana e habitou entre nós. A natureza impassível uniu-se à natureza passível. Desse modo, como convinha a nossa recuperação, assumiu a condição de escravo, sem nenhuma mancha de pecado. O divino se fez homem, desceu do trono celeste, sem deixar de ser glorioso. É gerado e nasce de modo totalmente novo. De modo novo, porque sendo invisível em si mesmo, tornou-se visível como qualquer um de nós. Sendo incompreensível, quis ser compreensível. Existindo antes do tempo, começou a existir no tempo. O Deus invisível não recusou de ser homem passível. O imortal submeteu-se às leis da morte. É Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a luz que veio para iluminar o nosso caminho cheio de trevas. Então ele não fez questão de atender
ao Pai eterno de deixar a sua glória, o seu trono, descer entre os homens e passar por toda a humilhação que ele passou para cumprir o desejo do Eterno de consumar a nossa redenção. Quando ele desceu, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. Nós vemos a humilhação no seu nascimento. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele não nasceu de família importante. Em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 7, a palavra diz que quando ele nasceu, ele foi envolvido em panos, deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. As estalagens de Belém estavam ocupadas demais para receber o Filho de Deus. Nas estalagens de Belém havia lugar para César, para Júlio César, para os imperadores daquela época, para homens importantes daquela época, mas não teve lugar para o Filho de Deus. Portanto, a palavra está dizendo em Lucas capítulo 2, versículo 7, que tendo ele nascido, ele foi colocado, envolto em panos e colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele nas estalagens de Belém. Então vemos aí a sua humilhação. Ele não nasceu de uma família importante, mas de uma família pobre. Não nasceu entre os grandes. Nenhuma parteira lhe assistiu no parto e nenhuma estalagem o recebeu. Por isso ele foi colocado numa manjedoura. Não veio de uma região importante, pois a Galileia era desprezada pelos judeus. Quando nós lemos que Filipe teve um encontro com ele mais tarde, e Filipe foi e anunciou a Natanael que havia encontrado o Cristo, Filho de Deus, e que ele julgaria que fosse o próprio Messias. Natanael disse: onde você o encontrou? E ele disse: em Nazaré. E Natanael falou: não pode ser o Cristo, não pode ser o Filho de Deus, muito menos o Messias. Porventura pode vir alguma coisa boa dessa região? Porque aquela região onde ele nasceu, de onde ele veio, era uma região desprezada pelos judeus. Para eles nada dali prestava. E foi dali que ele veio, foi ali que ele nasceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele se humilhou na sua tentação. Nós vemos a sua humilhação, 40 dias no deserto, sem o menor conforto, tendo fome e sede, na companhia de feras. Quando nós lemos em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 13, o evangelista, o escritor diz que naqueles 40 dias que ele passou no deserto,
com fome, com sede, com frio provavelmente. Ele viveu ali na companhia de feras e sendo tentado pelo diabo, sendo maltratado por Satanás. Satanás tentando formar uma imagem negativa na mente dele. Em Mateus, do capítulo 4, versículo 13, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 10, fala da tentação, da humilhação que ele passou no deserto. O Satanás tentando formar uma imagem negativa na sua mente. Quando ele diz: se tu és de fato o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Ora, meus irmãos, no capítulo 3, isso foi no capítulo 4, no capítulo 3, no batismo dele, no batismo de Jesus, o Senhor Deus havia dito: eis aqui meu filho amado em quem tenho prazer. Olha, ele não precisava provar nada para Satanás. Ele não precisava provar nada para ninguém, muito menos para o Satanás. E o Satanás, ele quis formar uma imagem negativa na mente de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães e coma. Ele queria que Jesus fizesse a sua vontade. Mas Jesus não precisava provar isto, pois o Satanás mesmo havia ouvido a voz de Deus no batismo de Jesus, quando Deus bradou dos altos céus, dizendo: eis meu filho amado, em quem tenho prazer. Então ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele venceu aquela tentação no deserto, e os anjos de Deus desceram para confortá-lo e servi-lo. Vemos a sua humilhação na sua morte. Ele teve uma morte física cruel, torturado na cruz. A cruz era cruel, era torturante, ridícula, humilhante, designada para os piores criminosos. Então veja que ele sofreu como os piores criminosos sem ser criminoso. Ele passou por essa humilhação. Foi humilhado moralmente. Foi humilhado moralmente. Todo aquele que morria numa cruz era considerado maldito. E ele foi considerado maldito para levar sobre si a maldição de todos nós. Humilhado moralmente. Ele foi escarnecido. Ironias e provocações eram lançadas sobre ele. Estando ele na cruz, tapavam os seus olhos, batiam nele e depois diziam: profetiza quem foi que te bateu. Quem sabe assim nós acreditaremos em ti, que tu és o Filho de Deus. Foi humilhado espiritualmente. Quando ele estava pendurado na cruz, ele sente a ausência do Pai, e aquela suposta ausência o leva a uma profunda solidão. Quando ele exclama na cruz:
Em Mateus capítulo 27, versículo 46, perto da hora nona, exclamou ele, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desampara? Às vezes nós ficamos pensando se de fato Deus Pai havia desamparado Jesus quando estava passando pela pior humilhação na cruz. Na verdade é que aquele momento foi um momento em que o pecado de toda a humanidade vinha sobre os seus ombros. Ele estava quase entregando o seu espírito, quase expirando na cruz. E foi quando Deus Pai contempla os pecados de toda a humanidade vindo sobre ele. Naquele momento, Deus Pai virou as costas para não contemplar o Filho Santo recebendo tanto pecado da humanidade. E foi neste momento que ele sentiu esta humilhação, a ausência do Pai e uma profunda solidão. E ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, por que me desampara? Mas era difícil para o próprio Pai ver, contemplar o seu filho recebendo tanto pecado, sendo ele inocente. Tudo isso para nos salvar, para nos redimir, aleluia, para nos reconciliar com Deus. Mas ele venceu. O diabo fez de tudo para ele descer da cruz. O diabo fez de tudo para ele não suportar essas tremendas humilhações. O diabo fez de tudo para ele desistir. Quando o diabo usava os seus adeptos e eles diziam para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. O diabo não estava brincando. O diabo queria de fato que Jesus descesse da cruz. Ele queria de fato que Jesus desistisse da cruz. Ele queria de fato que Jesus não suportasse aquela humilhação e descesse da cruz. Porque se ele desce da cruz, nós estávamos todos perdidos. Sem Deus, sem esperança, sem Cristo e sem salvação. Aleluia! Mas ele não desceu da cruz. Ele suportou a humilhação da cruz. Ele suportou todas as humilhações que ele passou durante o seu ministério terreno na terra. Ele suportou todas as humilhações. Ele foi até o fim. Eu vou repetir: ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Aleluia. Ele sofreu. E ele disse que nesta vida nós também sofreríamos. Ele disse: o fato de vocês me aceitarem, de vocês estarem comigo, não significa dizer que vocês estão isentos do sofrimento, porque o sofrimento é consequência direta do pecado original. O pecado trouxe o sofrimento. Então ele disse para os seus discípulos, para nós mesmos que servimos a ele: olha, no mundo tereis aflições, mas não desista. Não desista.
Na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora da dor, na hora das humilhações, não desista. Não desista dele, porque ele não desistiu de você. Não desista da igreja, porque ele não desistiu de você. Não desista de Jesus, porque ele jamais desistiu de você. Vai até o fim. Vença as humilhações, as lutas, as dores, as aflições, as circunstâncias difíceis, as crises. Vamos vencer. Está chegando o tempo da nossa glorificação. Assim como ele venceu e foi glorificado. Aqueles que vencerem serão glorificados. Ele foi até o fim, ele morreu. Mas depois que ele morreu, começou o seu triunfo, a sua glorificação. Em Mateus 28, 2 ao 6. Mateus 28, 2 ao 6. Já estava completando 3 dias que ele havia morrido, passado por toda aquela humilhação. A Bíblia fala em Mateus 28, 2 ao 6. Quando já despontava o primeiro dia da semana, as 2 Marias foram ao sepulcro para ver o corpo dele. Talvez até na esperança que ele já não estivesse mais ali. E quando elas foram ao sepulcro ver o seu corpo, porque eles tinham medo de que alguém consumisse o corpo dele. Quando as 2 Marias chegam lá, o anjo estava lá. A pedra da porta do sepulcro havia sido removida. E o anjo do Senhor estava sentado sobre ela. E quando elas chegam, o anjo diz: olha, eu sei muito bem o que é que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram ver Jesus o Cristo, que foi crucificado e sepultado. Pois eu vos digo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, glória, glória. Ele é Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aleluia. Depois da sua ressurreição, ele aparece para os seus discípulos. Ele organiza a grande comissão. Ele orienta os seus discípulos, comissionando-os e dizendo: vocês agora vão continuar com a minha obra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes. Oh, aleluia. Ele disse: em meu nome vocês vão fazer maravilhas. Depois que ele orienta os seus discípulos, ele é assunto aos céus, ele é exaltado, glorificado. Em Atos, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, ele estava ascendendo aos céus.
Aquele que deixou os céus, que deixou o seu trono de glória, que passou por todas as humilhações, inclusive a morte e morte de cruz, agora ressurreto com um corpo glorioso, ele vai subindo, vai voltando para o seu lugar de glória. Oh, aleluia, glórias ao nome de Jesus. A Bíblia fala que alguns discípulos, alguns varões galileus, porque ele subiu visivelmente, alguns varões galileus que ficaram pasmados, olhando ele subindo e sendo recebido em cima. De repente aparecem Atos 1, 9 ao 11, aparece 2 anjos dizendo: varões galileus, por que é que vocês estão assustados vendo este Cristo que foi humilhado, foi crucificado, agora glorioso, ressurreto, está sendo recebido em cima nos céus, voltando para o seu trono de glória? Vocês estão pasmados, admirados, porque da mesma forma que ele está subindo em glória, sendo recebido em glória, ele voltará para levar um povo, ele voltará para buscar um povo, ele voltará para arrebatar um povo. Aleluia, glórias. E quem é esse povo que ele vai voltar para levar para o céu? É o povo que o aceitou como Salvador, é a igreja dele aqui na terra. E para esse povo, João capítulo 14, versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós seremos glorificados e vamos estar com ele um dia lá na glória. Quem crê nisto, levante a mão e glorifica. Aleluia, louvado seja Deus. E quem não se curvar diante dele aqui, vai ter que se curvar diante dele um dia. Quem não reconhecer ele como Senhor, Mestre, como Salvador, Deus, vai ter que reconhecer um dia, ainda que tarde demais. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a seguir. Agora ele tem um nome glorificado. Ali diz o texto, Filipenses 2:9: mas também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e diante dele todo joelho dos que estão em cima na terra, ou seja, dos que estão em cima no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor. Então todo joelho se dobrará. O joelho que não se dobrar diante dele, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, vai ter que se dobrar um dia, ainda que tarde demais. A língua que não confessar ele como Salvador, vai ter que confessar ele um dia, ainda que tarde demais. Aleluia. Então é melhor agora, reconhecer agora, adorar agora, confessar agora, servir a ele agora. Ele foi recebido em glória, depois que passou por toda a humilhação terrena.
ele deixou o banco da pobre carpintaria e voltou para o seu trono de glória. Esse é o nosso Cristo, que passou pelas humilhações terríveis desta terra, mas foi engrandecido e glorificado por Deus. E para encerrar, João, quando estava exilado na ilha de Pátimo, e quando teve as visões e revelações do futuro, as visões do Apocalipse, João contemplou a glória e a exaltação de Jesus Cristo. Olha, na ilha de Pátimo, João teve a visão do Cristo glorificado. E ele fez uma descrição no versículo 9 a seguir do capítulo 1 de Apocalipse. Mas a partir do versículo 13 de 1 de Apocalipse, ouça o que João disse acerca dele. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ele, glorificado, deu a João as revelações do futuro, as revelações do Apocalipse. Então, quando João, ele descreve, dizendo que ele estava com vestes talares, isto significa dignidade e honra sacerdotal. Cinto de ouro significa sacerdote eterno. Cabelos brancos, eternidade, pureza e divindade. Olhos como chama de fogo, significa dizer que ele é o juízo eterno. Pés reluzente, significa que seus sofrimentos foram provados no fogo. Voz de muitas águas, significa que a sua mensagem poderosa acalma as tempestades, pois ele tem a chave da vida e da morte. Ele é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Aleluia, ele é Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Portanto, meus amados irmãos, para encerrar, quero dizer que a humilhação de Jesus Cristo na cruz produziu a redenção e redenção da humanidade, a nossa redenção. Na cruz, Jesus Cristo experimentou as mais profundas humilhações, contudo, sobrepujou a todos os sofrimentos, rompendo as barreiras e transformando-as num troféu de exaltação e de glória eterna. Aleluia, glória, glórias a Ele, aleluia, glórias a Ele. Lembre-se, lembremos que nesta vida nós teremos aflições, teremos sofrimentos, teremos dores, lutas, crises e etc. Mas se Ele passou por muito mais do que isto, foi até o fim, sofreu, suportou todas as humilhações, e depois foi exaltado e glorificado. Se você passar, se você vencer, se você mesmo nos momentos de lutas, de aflições, de crises, tribulações, não abrir mão de sua fé, não abrir mão dele, não desistir dele, porque ele não desistiu de você, você também vai vencer esses momentos difíceis e será exaltado e glorificado e vai viver com ele por toda a eternidade. Se você crê nisto, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, mais forte. Aleluia! E palabachande clama labachandarai. Riande clama labachande clama labachandarai. Teriande clama labas, teriande clama labachandarai. Aleluia! Glórias ao nome dele. Glórias ao nome dele. Glórias ao nome dele. Eu estou disposto a ir até o fim. Você está disposto a ir até o fim? Você está disposta a ir até o fim? Não adianta, Satanás. Você pode falar, assim como você disse para ele: se tu és o Cristo mesmo, desça da cruz. Você pode tentar colocar na minha mente: se Deus estivesse com você, você não estaria passando por isso. Eu não vou desistir de você, Satanás. Eu já desisti há muito tempo de Jesus. Jamais desistirei de Jesus. Jamais vou desistir de Jesus. Quem não vai desistir de Jesus, declara também: não vou desistir de Jesus. Aleluia! Aleluia! É na hora da dor, é na hora do sofrimento, é na hora do problema, é na hora da crise, é na hora das adversidades que você prova para Satanás que você é de Deus e que você não abre mão de Deus e que você não vai abrir mão dele, que aconteça o que acontecer, você é dele, pronto, e acabou. Você é de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não importa o sofrimento, você é de Jesus. Não importa a crise, você é de Jesus. Que Deus nos abençoe. Coloca a mão sobre o seu peito, o seu coração, e diga: Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta ministração. Deus abençoe. Recebam o meu abraço. Diga comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Vão com Deus, irmãos. Recebe a unção.
Pense Gospel, anunciando Jesus.